Capítulo 10. A verdadeira face do amor. Era uma vez um rei e uma rainha. Eles tinham 3 lindas filhas. A mais bonita de todas era a caçula, Psique, cuja beleza era comparada a de Afrodite, a deusa do amor. Diante da semelhança, muitos passaram a cultuar a princesa, deixando o templo da deusa alagado às moscas. Enciumada, Afrodite resolveu mandar seu filho, Cupido, castigar Psique, fazendo com que ela se apaixonasse por um terrível monstro. Naquela época, o rei e a rainha buscavam um marido à altura da filha, mas os homens se sentiam intimidados com tanta beleza e ninguém ousava desposá-la. Sem saber mais o que fazer, os reis decidiram, então, visitar um oráculo, que os aconselhou a levar Psique a um rochedo, pois, do contrário, ela acabaria se casando com uma horrível criatura. Quando a princesa Psique chegou à beira do precipício, Cupido apareceu para cumprir sua missão. Ele precisava flechá-la e convocar um ser abissal para satisfazer o desejo de sua mãe. Porém, ao pegar uma de suas flechas, ele se feriu justamente quando Psique o viu. Apaixonado, Cupido decidiu levá-la para viver com ele, pedindo que Zéfiros, o vento, conduzisse sua amada para um castelo de ouro no céu. Ao chegar lá, Psique ouviu uma voz misteriosa anunciando que seu novo amante chegaria à noite e que ela deveria esperá-lo no escuro, sem ousar tentar ver seu rosto. Quando Cupido retornou, os dois dormiram juntos. Com o passar do tempo, Psique sentiu saudades da família e pediu para vê-la ao menos mais uma vez. Depois de muita insistência, Cupido permitiu que as irmãs da princesa visitassem o castelo. As irmãs também estavam curiosas para conhecer Cupido, que nas palavras de Psique parecia perfeito, cheiroso, de hálito fresco, voz aconchegante máscula e braços fortes, além de lhes satisfazer todos os desejos. Quando chegaram ao castelo e viram a vida suntuosa e feliz de Psique, as irmãs sentiram muita inveja. Em razão disso, as irmãs acabaram por semear o fruto da discórdia entre o casal, insinuando que Psique não deveria confiar em quem não mostra o rosto. Então, um belo dia, ela disse a Cupido que gostaria de vê-lo, mas ele insistiu em não permitir. Envenenada pelas irmãs, Psique se utilizou de uma artimanha e, no meio da noite, acendeu uma lamparina. Quando viu o rosto do amado, Psique se desequilibrou diante do esplendor de sua beleza e se feriu com uma de suas flechas, derrubando o óleo em Cupido. No instante em que ele gritou de dor, ela se apaixonou novamente por ele. Cupido, entretanto, ficou extremamente magoado com a traição da amante e foi embora, dizendo a Psique que nunca mais o veria. Aos prantos, ela implorou para que o deus do amor não a abandonasse. Sem ter mais o que fazer, Psique foi ao templo de Deméter, a deusa da agricultura, para se distrair com a colheita. Ao ver a jovem tão abatida, Deméter sugeriu que Psique fosse até o templo de Afrodite com humildade para tentar aplacar sua fúria. Diante do apelo humilde da princesa, Afrodite decidiu que ajudaria, mas somente se Psique cumprisse uma série de tarefas. A primeira delas era separar, em uma única noite, os grãos de milho dos de cevada, papoula, ervilha, lentilha e feijão de toda a colheita. Psique começou a se dedicar à missão que sabia ser impossível, mas acabou dormindo no meio da noite. No entanto, graças a Deméter, formigas apareceram durante a noite e concluíram o desafio por ela. Espantada com o sucesso da menina, na manhã seguinte, Afrodite mandou que Psique lhe trouxesse lã dourada de carneiros ferozes. Mais uma vez, era muito difícil cumprir a tarefa determinada pela deusa do amo. Porém, de novo, Psique recebeu ajuda divina. O deus Aquelou, um deus rio, instruiu a jovem a subir numa árvore próxima do local onde os animais costumavam beber água, pois ela continha pedaços de lã presos em seus galhos. De novo espantada com o sucesso da princesa, Afrodite ordenou-lhe que trouxesse água da nascente do rio Estige. Dessa vez, Psique estava certa de que não iria conseguir, pois a montanha da qual o rio brotava era tão grande que os olhos humanos não conseguiam ver seu topo. Contudo, Zeus, o rei do Olimpo, mandou sua águia pegar um pouco da água e entregá-la a Psique. Ciente de que a jovem estava recebendo a ajuda de outros deuses,
Afrodite deu-lhe uma última tarefa, que deveria realizar sozinha: ir até Hades, deus do mundo dos mortos, e pedir a Perséfone, a sobrinha sequestrada de Hades e deusa das ervas, flores e perfumes, um pouco de beleza. Psique, entretanto, não poderia, de forma alguma, olhar dentro da caixa que lhe seria entregue. O problema era que um mortal só poderia entrar no mundo de Hades se morresse. Então, Psique chegou à conclusão de que deveria se matar. Mas, quando seus pés estavam na beira do precipício, uma voz sussurrou em seu ouvido uma alternativa. Bastava pagar 2 moedas para Caronte, o barqueiro de Hades, na ida, e levar pão de cevada com mel para Cérbero, o cão infernal de 3 cabeças. Mais uma vez, Psique conseguiu cumprir a tarefa. Porém, antes de entregar a caixa a Afrodite, ela fica curiosa com o que poderia ter ali dentro. Então, pensando que se conseguisse pegar um pouco de beleza a mais para si seria capaz de reconquistar seu amado, Psique resolveu abrir e olhar o interior da caixa. Mas, ao fazer isso, ela foi envolvida por uma névoa e desfaleceu. De longe, Cupido observava os esforços de sua amada e, por meio do seu poder restaurador, conseguiu recolocar a névoa de volta na caixa, e a ressurreição de Psique foi comemorada com um beijo. Cupido, então, resolveu ir até Zeus para que ele o ajudasse a lidar com sua mãe. Em troca, Zeus exigiu que Cupido flechasse belas mulheres escolhidas por ele. Depois do acerto, Zeus acalmou Afrodite e os 2 amantes se casaram. Do matrimônio, tiveram uma filha, Volúpia, o prazer e a alegria do amor. Nas representações da Roma antiga, Eros, o deus grego do amor, é uma jovem criança gordinha e nua, cujas flechas têm o poder de despertar o romance. Mas o que vemos na história é algo que vai além do anjinho alado de cartões do Dia dos Namorados. O mito grego, na realidade, descreve muito bem como a alma humana experimenta o amor. Para entender isso melhor, vale notar que, em primeiro lugar, o nome da princesa Psique vem da palavra grega psique e significa borboleta, mariposa, alento, sopro e alma. Bem, a alma, ou a psique, era tão bonita quanto Afrodite. No entanto, ela era humana, e Afrodite, uma deusa. Ou seja, a alma é o reflexo humano do amor, uma força divina. O Cupido também simboliza algo importante, pois por meio de suas flechas ele é o veículo pelo qual se dá a materialização do afeto e ato. E o ato do amor é, grosso modo, a relação sexual. Quando leva a Psique para o castelo, os 2 dormem juntos e vivem assim durante muito tempo. Pode parecer estranho, mas, nessa etapa, Psique ainda não estava apaixonada, pois foi Cupido, e não ela, quem havia sido flechado. O mito começa revelando, então, que uma das maneiras de provar do amor é pela alegria erótica. Isso fica ainda mais claro na descrição que Psique faz do amante às irmãs. Mesmo sem vê-lo, ela descreve características sensuais dos braços, o hálito, o cheiro e destaca que lhe satisfaz todos os seus desejos. O prazer sexual chega a ser tão importante que costumamos nos referir ao sexo como ato de fazer amor. Contudo, ao trair a confiança de Cupido, Psique deve aprender que o amor também exige cuidado. É no ato de traição ao seu compromisso com Cupido que ela é efetivamente flechada e tomada pelo amor. Mas, ao mesmo tempo que se apaixona, perde o amado. Então, para tê-lo de volta, ela passa por uma série de provações que simbolizam as condições necessárias para que um amor possa vingar. A primeira ensina que é preciso aprender a definir as coisas, ter consciência do que se sente. Em outras palavras, separar o joio do trigo. É importante saber o que se quer enxergar sentimentos, ideias, desejos com clareza para não semear um relacionamento em meio à confusão. Afinal, uma semente de lentilha germina uma planta diferente do grão de milho. A segunda remete à virtude da paciência e da estratégia, ou seja, de não se deixar arrebatar completamente pela paixão. O amor precisa de calma. Do contrário, será atropelado por carneiros ferozes, que representam a violência da paixão. Para colher a lã de ouro, não dá para se precipitar, é preciso planejamento para conseguir aquilo que se quer. A terceira mostra o poder da águia,
ave conhecida por voar muito alto e lançar à terra um olhar distanciado. Trata-se da importância de se permitir certo distanciamento e visão de longo alcance, que seja capaz de fazer enxergar e visitar a nascente do amor. Em muitos aspectos, lembra o princípio de um relacionamento, o momento do flerte, quando o afeto ainda está dando seus primeiros passos. A última traz a experiência do renascimento. O amor transforma uma pessoa completamente. Esse é o significado de Perséfone, que, curiosamente, é filha de Deméter, a deusa que ajuda Psique no início de sua aventura, a semente que morre para trazer de volta a vida, pois as plantas devem morrer para adubar a terra e trazer a primavera. E, por fim, é o próprio amado que a faz despertar para então dar-lhe um beijo. Psique percorreu todo esse caminho e aprendeu a importância e a sua capacidade de cuidar de quem ama. Ela é a trajetória de alguém que teve que se organizar emocionalmente para construir um relacionamento amoroso, simbolizado pelo matrimônio, e para começar uma nova vida tal como uma borboleta que saiu do casulo. A pergunta que inspirou este capítulo foi: qual a verdadeira face do amor? A história de Cupido e Psique nos traz uma resposta simples. A verdadeira face do amor é justamente o equilíbrio entre prazer e cuidado. Psique serve de exemplo para nos mostrar o processo pelo qual passamos quando nos apaixonamos por alguém. No início, o laço que ela tem com Cupido é puramente sexual, determinado por uma fantasia, antes de se tornar, de fato, amor. Porém, ao trair a confiança do amante e, com isso, perdê-lo, Psique compreende a profundidade do sentimento e precisa lutar para conseguir voltar a ver Cupido. A série de tarefas pelas quais passa Psique ilustra muito bem as etapas pelas quais precisamos passar para construir uma relação. Primeiro, precisamos conseguir discernir e separar sentimentos e ideias para ter clareza do que queremos. Depois, precisamos ser pacientes e prudentes para não sermos arrebatados pela violência da paixão. A seguir, precisamos analisar o relacionamento com certo distanciamento, em especial para que consigamos notar o início do amor. Por fim, temos de estar abertos para nos transformarmos e renascermos, preparando-nos para uma nova vida, ao lado de quem amamos.